Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, meus amigos, minhas amigas. Que prazer estarmos juntos mais uma noite. E agora estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo para assim adorá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo e expressar para Deus a nossa gratidão pelo dom da vida, por tudo que temos recebido do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos aqui nessa noite, iniciando o santo culto no seu lar. A mensagem de hoje é enfrentando problemas e seguindo em frente. Vamos agora então orarmos, vamos falar com Deus, vamos engrandecer aquele que vive e reina para todo sempre. Querido Deus, amado Pai, soberano Senhor, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós abrimos agora oficialmente este culto, Pai. E estamos agora te bendizendo, te adorando, glorificando o Teu nome e te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, minha mão está estendida para abençoar a vida de cada um, Senhor, que está te buscando nesse momento, que está te louvando, que está querendo, ó Deus, ouvir uma palavra vinda da Tua parte. Senhor, manifesta a Tua glória, manifesta, Senhor, o Teu poder e a Tua graça sobre a vida de todos que se encontram neste momento, adorando, engrandecendo a Deus e buscando ao nome de Jesus. Quero abençoar a vida de cada um, Senhor, e pedir copiosas bênçãos, Pai, sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo. Queremos interceder, meu Deus, por tantas pessoas que estão sofrendo, nos pedindo oração, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa operar milagres, entrar com cura, com libertação, entrar com o Teu poder e fazer uma grande obra. Abençoa, meu Pai, abra portas de emprego. Ó Deus, nos dê uma semana de paz, de proteção, que as Tuas bênçãos estejam sendo derramadas sobre a nossa vida, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Eu já estou sentindo muito a presença de Deus e eu tenho certeza que você também está sentindo essa presença maravilhosa, única do Espírito Santo. E quando nós sentimos a presença do Espírito Santo, nada se compara a essa sensação de paz, de frescor na alma, de alívio, de ausência de medo. Louvado seja Deus! Isso é o que o Espírito Santo proporciona em nós. Uma vida abundante, cheia da graça, da certeza da vitória e de que Ele está ouvindo as nossas orações, o nosso clamor. E não se esqueça, meus amados irmãos. Então, Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou suas vestes e entrou na casa do Senhor e o adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste, choraste, porém, depois que a criança morreu, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que ela está morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei até ela, porém ela não voltará mais para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve com ela um outro filho, e o chamou de Salomão, e o Senhor o amou, e o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Jedidias, por amor do Senhor. Amém, queridos? Queridos, essa palavra é linda, uma palavra maravilhosa. Como eu sempre digo aqui, não existe passagem mais bonita na Bíblia, porque a Bíblia toda é a palavra de Deus, é a palavra que veio da boca de Deus,
veio através da inspiração e da revelação do Espírito Santo. Mas essa palavra é forte. Enfrentando problemas. Qual o problema que Davi estava enfrentando? Nós lemos no texto, né? Que um filho dele estava doente e veio a morrer. Eu quero te contar um pouquinho antes, talvez você não conheça essa história. Se conhece, você vai recordar. Nós sabemos que Davi foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei foi Saul, governou Israel por 40 anos, e o segundo rei de Israel foi Davi, que também governou Israel por 40 anos. Nós sabemos que Davi sempre foi um homem de fé, de coragem, de confiança em Deus, tanto que Davi, ele derrubou o gigante filisteu chamado Golias, que estava amedrontando o povo de Israel. Davi tinha intimidade com Deus. Davi era um homem que tinha fé em Deus, confiava nas promessas de Deus. Mas em um determinado momento da vida de Davi, errou, Davi caiu. E eu venho te falar que, embora nós temos que fugir do pecado a todo custo, é porque o pecado traz e faz separação de nós com Deus. Então o cristão, ele tem que urgentemente abandonar a prática do pecado, porque o nosso pecado nos separa de Deus. Foi por causa do nosso pecado que Jesus Cristo teve que se fazer carne, vir e morrer numa cruz para nos resgatar do pecado e da morte eterna. Então Davi, ele estava no seu palácio, estava acontecendo uma guerra, e nesse determinado dia Davi não estava no campo de batalha. Davi estava no seu palácio. E Davi levantou-se e foi até possivelmente a sacada do seu quarto, do seu aposento real. E quando ele estava observando, ele viu uma casa e possivelmente com a janela aberta, e lá estava uma mulher chamada de Batseba. E aquela mulher estava se banhando, E Davi começou a olhar aquela mulher que estava se banhando e ele começou a desejar Batseba. E Batseba era uma mulher casada, e Batseba era casada com Urias, um amigo de Davi, que era um general de guerra, um homem da confiança de Davi, um homem querido que gostava, amava Davi, e Davi também tinha muito carinho e apreço por seu colega, por seu companheiro de batalha, de amizade, Urias. Enfim, Davi deseja Batseba, Davi se deita com Batseba e Davi engravida Batseba. Esse foi o problema que aconteceu na vida de Davi. Quem sabe o problema que está acontecendo na sua vida não seja esse, adultério. Quem sabe o problema na sua vida é uma doença que chegou e se instalou. Quem sabe o problema que está na sua vida, de repente pode não ser o adultério, pode não ser uma doença, pode ser o desemprego. Quem sabe o problema que está na tua vida não é nem o adultério, nem a doença, nem o desemprego, mas quem sabe é a sua vida sentimental que está destruída. Quem sabe o problema na sua vida seja um problema de ordem espiritual. Você não está mais, não sente a presença de Deus, não sente o amparo de Deus, porque você conhece muito pouco de Deus e gostaria de ter um relacionamento de intimidade com Deus. Quantos problemas podem visitar a nossa vida e em várias áreas dela, não é verdade? Financeiro, saúde, espiritual, sentimental. O problema, a causa dele não é importante. O fato que problema é problema e nos traz malefícios. E Davi saciou o desejo da sua carne, deitando-se com Batseba. E nós sabemos que desde o Antigo Testamento, Deus havia deixado para nós uma ordem bem clara quanto ao adultério. Não
adulterarás, né? Está nos 10 mandamentos. Não desejará a mulher do próximo e vice-versa, né? A mulher também que é casada, ela não pode desejar o homem de outra mulher. Então a Bíblia diz não para o adultério. Nós temos que viver a fidelidade conjugal, amém? Então Davi nesse momento ele cai em tentação, ele erra, e a gente sabe que quando nós pecamos, quando nós erramos, abre-se uma brecha no mundo espiritual que faz com que o inimigo ele entre na nossa vida para tentar nos destruir. Lembra que eu falei que o nosso pecado faz separação de nós com o nosso Deus? O pecado nos distancia de Deus porque Deus é santo, Deus é tremendo, Deus é puro. Em Deus não há nenhuma mancha, nenhum pecado, nenhum erro. Abacuque 1,13 fala que Deus vira o rosto para o pecado. Então quando nós estamos pecando, Deus vira o rosto para a nossa vida, irmãos. Por isso a luta do cristão, do cristianismo, é se manter longe do pecado, longe das coisas que contaminam o homem. Se nós não vivermos longe do pecado, nada mais vai adiantar. Nós precisamos largar e abandonar a prática do pecado. Eu sempre digo aqui, Paulo abandonou a prática do pecado, Pedro abandonou a prática do pecado, e tantos homens e mulheres de Deus na Bíblia e hoje em dia abandonam e já abandonaram o pecado. Então, meus irmãos, aquele pecado abriu uma brecha terrível na vida de Davi e de Batseba, porque todos dois estavam errados, não é verdade? E o pecado atrai maldição. Esse é o fato. Quem sabe tanta desgraça tem acontecido na sua vida, e você tem pedido oração, você tem falado com Deus, mas não adianta. Enquanto nós não fecharmos aquela brecha, nós não pararmos de cometer aquele pecado no mundo espiritual, nós não vamos deixar de sofrer consequências. Jesus nos disse, lembra que Jesus nos disse que aquilo que plantarmos, nós também o quê? Colheremos. Então, se nós estamos plantando pecado, colheremos coisas ruins. Agora, se eu vivo uma vida de santidade, de adoração, de temor a Deus, prepare-se para receber as bênçãos de Deus na sua vida, na nossa vida. Amém? Então, os dois erraram, os dois pecaram. Resultado, Deus usa um profeta chamado Natã para advertir Davi. Porque nesse período que Davi tinha pecado, Davi estava cego. Irmãos, o pecado cega o ser humano. A pessoa às vezes está no pecado, está no mundo do crime, está no erro, na verdade, e ele fica cego. Ele não consegue enxergar mais o que é certo e o que é errado. Ele não escuta mais conselho de ninguém. Quantas vezes o filho chega bêbado em casa, o pai e a mãe conversam com o filho e falam: meu filho, para de beber, para de se embriagar, a bebida pode te machucar, pode te destruir. E o filho, como está naquela prática, naquele vício, ele está cego, ele está surdo, entre aspas, e ele continua praticando, até que um dia, de repente, ele pega um carro, bebe, embriagado, vai dirigir, sofre um acidente, ou mata alguém, ou morre, ou fica com algum alejo, enfim. As consequências chegam, o preço da fatura chega, o preço da conta do pecado chega. E é isso que eu quero te chamar a atenção nessa noite, para que nós possamos seguir em frente como vencedores, enfrentando os problemas. A primeira coisa a fazer é superar o pecado, vencer o pecado, ter uma vida de santidade, uma vida reta diante de Deus. Então Natã foi usado pelo Senhor para chegar lá e advertir Davi. E Davi aceita. Depois de uma experiência, de uma profecia, Davi entende que ele estava assim, pecando contra Deus. E ali começa a história de superação de Davi. Primeiro, eu e você, nós precisamos reconhecer que somos pecadores e que nós estamos errando, não é verdade? Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Deus, não é verdade?
que me traga a consciência através do Espírito Santo o que eu estou fazendo de errado, para que eu feche aquela brecha, para que eu pare de cometer aquele ato insano, aquele ato de rebelião com Deus, porque o pecado é transgredir a lei de Deus. E quando transgredimos a lei de Deus, nós tiramos Deus da nossa vida, tiramos as ações maravilhosas, os milagres de Deus da nossa vida, meu irmão. Então Davi, quando cai a ficha, quando Deus usa, quando o Espírito Santo usa a boca do profeta Natan para chamar a atenção de Davi, a ficha de Davi cai. E Davi, ele percebe que tinha, como ele dar a volta por cima. O que eu disse aqui, enfrentando problemas e seguindo em frente. Nós podemos vencer na vida com Cristo. Nós vamos mudar a história da nossa vida. E eu vou te mostrar aqui as atitudes que Davi fez para que ele fosse mais que vencedor. Olha a primeira coisa, acreditar que o problema pode ser superado e vencido. Isso é fé. A fé nos leva a acreditar que nós podemos vencer o mal. Quem sabe esse problema é uma dor no coração, uma dor na alma. Sei lá o que está acontecendo com você, porque eu não sou Deus, mas Deus sabe. Deus te colocou aí agora diante desta tela, para que você meditasse nessa palavra, e essa palavra vai trazer cura, esperança, renovo na sua vida, e eu vou ficar muito alegre depois de saber que você foi muito abençoado nessa noite e que sentiu a restauração de Deus sobre a sua vida. Meu querido irmão, acreditar que o problema pode ser resolvido é o primeiro passo. A Bíblia conta uma história lá no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, no capítulo de número Ezequiel 37, se não me falha a memória. Havia um vale de ossos secos, muitos soldados foram mortos, soldados de Israel. Mas um dia Deus usa o profeta para chegar naquele lugar e profetizar vida. E aí olha o tremendo, olha o sobrenatural de Deus. O profeta só foi lá orar porque ele acreditou na ordem que Deus deu para ele. E se ele foi orar, é porque ele acreditava que qualquer problema tem solução para Deus. Acredite que qualquer problema, quando nós colocamos Deus, ele tem solução. E aí o profeta orou e profetizou sobre aquele vale, aquele monte de ossos secos, e diz a Bíblia que Deus foi restaurando aqueles ossos secos. Os ligamentos foram sendo recolocados, os ossos foram sendo recobertos de músculo, de veias, de pele, de anexos. E Deus devolveu a vida para aqueles soldados que morreram na fidelidade a Deus, lutando pela nação de Israel. Ei, eu venho falar para você também acreditar. Há a solução para o seu problema, há solução, há uma cura para essa doença, há uma resposta de Deus pronta para chegar na sua vida quando você usar a fé, quando você acreditar na palavra de Deus. Segundo ponto, acreditar, ou melhor, recorrer à misericórdia de Deus. Deus é amor? É. Deus é um juiz justo? É. Mas Deus é acima disso. Ele é um Deus amoroso, que nos ama, que tem amor por mim, por você. Deus tem um apreço por nós. Deus quer ter um relacionamento de extrema intimidade comigo, com você. Então quando tudo na nossa vida diz que não, tem até um louvor bonito que diz, quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Olha só, quando tudo diz que não, Deus é a esperança, Deus é a resposta, Deus é a solução para os nossos problemas, para as nossas lutas, para as tempestades que visitam a nossa vida. Então recorra à misericórdia de Deus. Pastor Marlon, como que eu posso recorrer à misericórdia de Deus? Sabe como? Orando, clamando, pedindo. A Bíblia diz, peça e receberás, bata e a porta se abrirá. Isso está em Mateus capítulo 7, você pode conferir. E o mais importante, como recorrer à misericórdia de Deus, além de recorrer com fé?
Recorra à misericórdia de Deus obedecendo a palavra de Deus, porque Deuteronômio capítulo 28 diz que quando nós obedecemos a palavra de Deus, as bênçãos de Deus vêm sobre a nossa vida e nos alcança e transforma a situação e muda a história da nossa vida. E Deus muda a história daquela partida que estava praticamente perdida. Aos 49 do segundo tempo, Deus é especialista em nos dar a vitória. Recorra então à misericórdia de Deus. Busque a Deus. Clame a Deus. E o mais importante, diz a Bíblia, que todo aquele que clamar a Deus em nome de Jesus Cristo receberá. Então você vai recorrer à misericórdia de Deus através de Jesus Cristo, porque Ele é Deus. João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Então se você crê em Jesus, Ele vai fazer uma obra na sua vida. Se prepare para o que Jesus tem para fazer na sua vida. Aleluias! Queridos irmãos, outro ponto importante, persistir até o final. Tem pessoas que começam buscando a Deus, clamam, abrem, não retém suas emoções, chora, mas ela não persiste. A Bíblia fala para a gente persistir em nossas orações. A Bíblia fala para nós persistirmos com fé. A Bíblia conta a história de uma mulher que chegava diante de um juiz para que ele julgasse a causa dela. E sempre aquela mulher chegava lá, doutor, julga minha causa. E ele não julgava. E ela não perdeu a persistência. Ela continuou firme naquele propósito. E chegava depois, ela ia de novo, doutor, julga minha causa. E nada. Julga minha causa, doutor. Julga minha causa, doutor. E a insistência, a persistência daquela mulher fez com que aquele juiz julgasse sua causa. Agora eu te pergunto, aquele juiz que era um homem pecador, falho, ele não resistiu à persistência, a certeza, a determinação daquela mulher, ao foco que ela tinha. Qual era o foco dela? O foco era continuar pedindo até o juiz julgar a sua causa. Então eu te convido nessa noite para que você mantenha o foco e continue pedindo ao juiz, não ao juiz homem, mas ao juiz dos juízes, ao Senhor dos senhores, que é Deus. Se aquele juiz ouviu aquela mulher e ele era imperfeito, imagina Deus, quando ver a sua determinação, quando ver a sua fé, quando ver a sua firmeza de posição, Deus não vai resistir e Ele vai julgar a tua causa. Agora, tem um detalhe, quando Deus julga a nossa causa, Ele julga e não há causa perdida para Deus. Amém? Outro ponto, é muito importante também agora, para seguir em frente, fazer o que Davi fez. Davi saiu da inércia. O que é inércia? É uma lei física que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas em resumo, se um corpo está parado, se não houver nenhuma força externa atuando nele, ele continua parado. Se ele está em movimento, sem força, ele continuará em movimento retilíneo uniforme. Inércia. Sair da situação que está. Então olha só, inércia, se estou parado, se eu não buscar forças, eu vou continuar parado. Quer ver um exemplo de inércia? Às vezes eu já bati em 100 portas com o meu currículo, entreguei o meu currículo e não consegui um trabalho. Agora eu vou voltar para casa e vou ficar dentro de casa até o dia de morrer. Não saio mais. Errou? Você não quer sair da inércia. E sair da inércia já bati em 100 portas, mas eu sei que agora na 100ª porta eu vou bater e ela vai se abrir. Porque está escrito na Bíblia, em Mateus capítulo 7, bata e a porta se abrirá. Mas quando nós colocarmos o justo juiz, que é Jesus, para abrir a porta para nós. A Bíblia diz em João que Ele é a porta das ovelhas. Essa porta que você está precisando que seja aberta na sua vida, Jesus pode abrir. Mas Ele quer que você saia da inércia, que você tome uma atitude de fé. Ele quer que você mude a sua história. Você está fazendo, às vezes você está buscando a Deus de uma maneira, não sei como você busca a Deus. Se não está acontecendo nada, é porque
Se você não está em pecado, é porque você não está buscando a Deus do jeito certo. Então caia para a Bíblia, venha para a palavra de Deus, veja onde você está errando e saia da inércia. Busque aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava há 12 anos na inércia. Mas quando ela ouviu falar que Jesus estava passando onde ela estava, na cidade dela, aquela mulher tomou uma decisão importante. Ela saiu da inércia. Ela estava fraca, ela estava doente, mas ela falou: eu sei que se eu sair da inércia e for lá e tocar em Jesus, a minha vitória vai acontecer, o milagre vai se manifestar. E ela tomou essa decisão, saiu da inércia e buscou Jesus. Quantas pessoas não estão recebendo de Deus porque não querem sair da inércia, querem continuar paradas, querem continuar somente pedindo oração? Você ora para mim, é o que a gente brinca, é o cristão 6 horas. 6 horas para mim, 6 horas para mim, 6 horas para mim. Não, eu quero também, sim, eu quero sim pedir ajuda de oração. Orem por mim, mas eu sairei da inércia. Eu irei atrás do meu milagre. Eu vou me levantar e eu vou buscar a minha vitória. Eu vou buscar a minha vitória em Cristo Jesus. E nada vai me impedir. Nada impediu aquela mulher de chegar. Ela atravessou uma multidão. Ela deve que foi pisoteada, ela deve que foi esmagada, ela deve que foi machucada, mas ela chegou onde Jesus estava e tocou lá nos pés de Jesus, porque ele estava rastejando, mas saiu da inércia. Saia da inércia e viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Ai meu Deus, que bênção. Eu estou sentindo muito a presença de Deus. Saia da inércia. Essa porta que eu vou profetizar aqui, vai ter pessoas que estão cultuando a Deus conosco essa semana, que hoje, agora, que essa semana vai tomar essa atitude de sair da inércia e vai buscar o que está precisando. E em nome de Jesus, só no nome de Jesus, porque se buscar em nome de qualquer outra coisa, em nome de uma igreja, em nome de uma pessoa, de um líder, o milagre não vai acontecer. Eu vou buscar baseado na igreja do pastor Marlon, não vai acontecer nada. Busque em nome de Jesus, porque quando nós clamamos em nome de Jesus, o milagre acontece, a bênção vem, Deus derrama do seu poder, porque Ele é Deus. Então saia da inércia, e eu creio que pessoas irão testemunhar, e falar: Pastor Marlon, eu tomei a decisão, a minha fé me levou a sair da inércia e eu recebi um milagre para a glória de Deus. Outro ponto, Davi saiu da inércia? Sim. Agora Davi, diz a Bíblia, que Davi lavou-se. Ele lavou-se, ele se banhou. É muito importante um banho. Já pararam para perceber quando a gente está viajando, quer seja de ônibus, de carro, não importa o meio de transporte, quando a gente chega em casa, pode chegar tarde, a hora que for, mas quando a gente chega, a primeira coisa que a gente quer, às vezes antes de se alimentar, é um bom banho. Um banho renova, um banho restaura, um banho dá sono, ele relaxa o corpo, não é verdade? O banho limpa. E por que o banho faz tão bem assim, pastor? O banho simboliza nós entrarmos debaixo da água, literalmente deixar a água nos ungir, nos lavar, nos banhar, arrancar de nós a sujeira. Lembra no começo do culto que eu falei do pecado? O que tira o pecado é uma sujeira, só que no mundo espiritual. E como que eu faço para ficar limpo? Como que eu faço para ficar limpo? Tomando um banho espiritual. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, aleluias, ele é simbolizado pela água. Então eu preciso me banhar, me encher do Espírito Santo, da glória de Deus, me lavar do pecado, me lavar das mágoas que ficam no coração. Lembra que eu preguei outro dia ali, lavando as redes, lavar a rede do coração, tem que lavar com água. Eu preciso me banhar, eu preciso pedir: Deus, arranca de mim toda sujeira. Para receber o milagre tem que estar limpo espiritualmente. Então peça a Deus
para que Deus venha manifestar a sua glória, o seu poder sobre a sua vida. E outro passo que Davi fez: primeiro ele se banhou, ele se lavou, né? Ele fez a limpeza espiritual. E olha só, nós fazemos a nossa limpeza espiritual, é chegarmos também diante de Deus e falar: Deus, me perdoa pelo meu pecado, me perdoa porque eu errei, porque eu pequei. Eu quero agora seguir uma nova vida contigo. Eu quero agora ter uma vida reta, em santidade contigo, né? E Deus vai receber esse pedido de perdão, porque diz a Bíblia em 1 João 2,1, né? Quando nós erramos, nós clamamos a Deus e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, quando nós pedimos perdão, Ele nos perdoa. Então, outra coisa que Davi fez: Davi ungiu o seu corpo. Aleluias. Lá no versículo 20, ele se ungiu. E ungir significa banhar-se com óleo. Ele tomou um banho e passou óleo no seu corpo. Outro símbolo do Espírito Santo. Além da limpeza, ele passou óleo, ou seja, ele pediu perdão a Deus, ele se consertou, se lavou do pecado, deixou que o Espírito Santo convencesse de que ele errou, que ele estava passando por aquele problema porque ele adulterou, porque ele atraiu coisas más, ele atraiu, né, ele roubou a mulher de Urias, e o pior, ainda mandou, né, que Urias fosse morto na guerra. Então Davi pecou e ele colheu mal, porque ele plantou errado. Mas agora ele está arrependido e ele quer se ungir, ele quer se encher da unção do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, nós só praticamos as coisas que são o que? De Deus. Nós praticamos boas obras, nós praticamos, o que a palavra nos ensina. E tem mais: quando somos cheios da unção do Espírito Santo, nós temos autoridade sobre o mundo espiritual. Quando alguém está doente, levantamos as nossas mãos, oramos e o milagre acontece. Quando nós abrimos a nossa boca para levantar uma palavra em ato profético, esta palavra Deus faz cumprir, porque nós estamos ungidos. Ungir significa estar cheio do Espírito Santo. Então levante a sua boca agora e profetiza dentro da sua casa. Chame Jesus, fala para Ele: o Senhor é bem mais que bem-vindo aqui. Chama Deus para a sua vida. Eu te convido, depois que passar essa pandemia, assista, cultue ao Senhor com a gente na Assembleia de Deus Tiradentes um dia. Vamos passar uma noite lá adorando a Deus juntos. Eu não prego religião, eu não prego teologia da prosperidade. Você não vai chegar lá ter que pagar para entrar, pagar para sair. Não, você vai ser alimentado pela palavra de Deus. Você vai chegar lá ouvir uma palavra de vitória. Você vai chegar lá e vai ouvir louvores abençoados. Tome essa decisão: eu vou passar a estudar a Bíblia Sagrada, eu vou me encher dessa unção do alto, porque quando eu estudo a palavra, quando eu me encho do conhecimento da palavra, eu estou me ungindo, eu estou me enchendo do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que revelou a palavra de Deus. Aleluias. Vamos continuar. Davi tomou outra atitude. Davi mudou as suas vestes. Sabe o que significa? No livro de Gênesis, quando Adão e Eva caíram, quando eles pecaram, diz a Bíblia que eles fizeram roupas para si de folhas, das árvores. Mas a roupa de folha não servia por muito tempo, porque eles tinham que tampar a nudez. A nudez significa a exposição do pecado, significa o pecado. Então a roupa, as nossas vestes, vêm para tampar o pecado. Então quando Davi troca de roupa, muda suas vestes, isso aqui está levando para o mundo espiritual. Antes ele estava usando uma roupa pecaminosa, porque ele desejou a mulher do outro, ele adulterou, ele mandou matar, ele viu que aquela roupa da cobiça, da carne, não o levou a lugar algum. Nós não podemos ser cristãos que nos deixamos levar pelos impulsos carnais. Nós temos que conter isso aí através da oração, do jejum. Olha para a vida de Maria. Se Maria adorava a Deus no templo, e olha que acabava a adoração, ela saía para ficar com os rapazes, para beijar um, beijar outro. Não, Maria lutou para que a sua natureza humana, carnal, não viesse à tona e tirasse a sua intimidade com Deus. Então não vamos nos espelhar em cristãos
que trocaram a sua roupa. Na verdade, eles tiraram a roupa do pecado e agora colocaram vestes novas. E olha que interessante, quando a gente vai colocar uma roupa, nós precisamos colocar uma roupa que esteja lavada, não é verdade? Então, mais uma vez, a água aparece, o Espírito Santo aparece, o Espírito Santo vai lavar a nossa roupa. O Espírito Santo tira o pecado da nossa vida, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, o pecado não resiste. Quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós clamamos, né? Os maus desejos saem, os maus pensamentos saem. Quando nós buscamos a Deus, né? O mau pensamento não fica na nossa mente, o pensamento de vingança não fica na nossa mente, o pensamento de ódio não fica na nossa mente, o pensamento de desejo impuro não fica na nossa mente, porque a nossa roupa foi lavada com a água que é o Espírito Santo. E é interessante que a roupa, quando é lavada, ela tem que ser lavada para ficar clarinha. É uma verdade. Então olha só, cor clarinha simboliza, né? Porque dá para ver que não tem mancha ali. Então diante de Deus nós precisamos estar com a roupa lavada. Deus não quer ver mancha na nossa vida. Deus não quer ver pecado na nossa vida. E olha que bacana, né? Nós precisamos usar um alvejante, né? As irmãs aí, né, que lavam roupa, os irmãos também que lavam roupa, usam um pouquinho de água sanitária para alvejar, para clarear as roupas, não é verdade? E existe um alvejante espiritual, aleluia. Sabe qual? O sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que faz com que as nossas vestes fiquem mais alvas do que a neve. Tem até um hino da harpa cristã que fala: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então, quando nós nos banharmos nesse alvejante espiritual, que é o sangue do Cordeiro de Deus, nós ficaremos mais brancos do que a neve. Aí sim, nós estaremos prontos para receber aquilo que Deus tem de melhor para entregar na nossa vida. Recebe aí as bênçãos de Deus na sua vida. Outro ponto, Davi, depois de fazer isso, ele entrou na casa de Deus. Não existem desculpas para que nós não vamos à casa de Deus. Hoje existem muitos grupos, né, que falam que não precisa mais de uma igreja, do templo físico, tudo pataquada, me perdoe. Nós precisamos sim, a igreja somos nós, templo e morada do Espírito Santo, mas a igreja, nós precisamos nos reunir na casa do Senhor. Desde o Antigo Testamento, né, existiam construções as quais as pessoas iam para aquele lugar para adorar a Deus. Então, chegou a hora de ir para a igreja, meu irmão. Não deixa nada te segurar em casa. Não deixa ninguém impedir de você ir à casa do Senhor. Porque quando alguma coisa nos impede de ir para a casa do Senhor, é como se alguma coisa tivesse conseguido impedir aquela mulher do fluxo de sangue de ir para perto de Jesus. Se ela não tivesse ido, o milagre não teria acontecido. Então, quando eu deixo de ir para a igreja, quando eu deixo de ir para a casa do Senhor, ouvir uma palavra, adorar a Deus, eu estou perdendo a bênção. E podia ser naquela noite que o Senhor ia derramar as bênçãos dele sobre a nossa vida. Não vamos deixar nada nos segurar dentro de casa. Mas pastor, na hora que eu fui sair, pastor, chegou uma visita aqui. Chama essa visita para ir cultuar a Deus. Porque eu duvido que se você chegar na casa dela e ela estiver indo para a igreja ou para algum compromisso, que ela vai te receber. Ela vai falando, me leve a mal, eu tenho uma reunião para receber um aumento agora, né, de salário. Então, não deixa nada te segurar dentro de casa. Vamos para a casa de Deus. O livro de Salmos nos fala: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Aleluias! Davi entrou na casa de Deus, né? Louvado seja Deus. E o que Davi fez quando entrou na casa de Deus? Tem pessoa que entra na casa de Deus, quando entra, não desliga o celular.
quando entra, está cutucando o irmão do lado e está conversando. Você viu aquele negócio lá hoje? Você viu o que aconteceu? Você viu aquela mulher lá? Meu Deus, você viu o que aconteceu lá na rua? A polícia não sei o quê, e não sei... Para que você está indo na igreja? A gente não vai na igreja para conversar. A gente não vai na igreja para saber a fofoca do dia. A gente não vai na igreja para ficar no WhatsApp, no Facebook. A gente vai para a igreja, a gente vai para a casa do Senhor para fazer como Davi fez. Ele foi para a casa do Senhor e adorou ao Senhor. Então nós vamos ir para a igreja, adorar ao Senhor, glorificar a Deus, exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. E outra coisa, quando Davi fez isso, adorou a Deus, diz a Bíblia que ele se fortaleceu espiritualmente, e o estar forte espiritualmente proporcionou que Davi ficasse forte fisicamente. Como assim, pastor Marlon? Davi ficou forte espiritualmente. Chegando em casa, ele pediu alimento. Já viu quando a pessoa está passando por um processo de depressão? Depressão não é frescura não, meus irmãos. Depressão existe e é uma doença triste, e a gente tem que buscar tratamento, inclusive na medicina. Não é errado não, mas o principal tratamento, que cura, é Deus. Mas não é errado buscar o tratamento nas ciências médicas. Então, Davi, ele chegou em casa, fortalecido espiritual. Quando eu vou para a casa de Deus, quando eu adoro a Deus, quando eu me prostro diante a Deus, quando eu falo com Deus, eu louvo a Deus, eu canto para Ele, eu me fortaleço espiritualmente. E aí, o fortalecer no mundo espiritual traz bênçãos para o mundo material. Sabe por quê? Porque nós viemos do mundo espiritual. Tudo foi feito a partir da palavra de Deus. E faça-se a luz, e a luz foi feita. E seja feito isso, e foi feito. Então nós viemos do plano espiritual. Quando nós fortalecemos a nossa vida espiritual, acabou. O inimigo não pode mais nos derrotar. O inimigo não pode mais fazer chacota na nossa vida. Estamos como uma dinamite na mão do Senhor. Na verdade, cheios do poder, da unção e da glória de Deus. E aí Davi pediu para que os seus serviçais preparassem-lhe pão, e eles prepararam e Davi comeu. Então ele se encheu do Espírito e fortaleceu o seu corpo. E Deus pode ter colocado pessoas aí que porventura pode estar passando por alguma depressão. Eu venho falar para você que Jesus pode te curar. E se você quiser me procurar para que eu ore por você, eu estarei orando, te ungindo, e eu duvido que essa depressão fique. Se você ter fé, se você obedecer a Deus, eu duvido. Eu faço esse desafio aqui, que se nós orarmos em nome de Jesus e você acreditar e fizer tudo que a palavra de Deus ordena, eu duvido que essa depressão fica. Porque nós temos a autoridade de Deus para repreender as enfermidades, e Deus vai manifestar o poder e a glória dele. E Davi fortaleceu-se fisicamente. E aí Davi depois compreendeu os limites da vida. Ele perdeu o primeiro filho, sim. Perdeu porque ele plantou mal. Mas ele entendeu que aquela lição ficou como uma cicatriz na vida dele. Ele se arrependeu. E o que aconteceu? A graça de Deus não trouxe aquela criança de volta. Não quero ofender religião nenhuma, mas quando alguém morre, nós não temos mais contato com essa pessoa, tá? Não existe mais comunicação com quem morreu. A Bíblia diz isso em Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante. Não podemos mais. Davi não falou? Tendo morrido a criança, ela não pode vir mais a mim. Eu irei para ela. Então faça isso. Tem essa convicção. Davi estava falando da certeza que ele tem na vida eterna. E eu e você temos que ter no nosso coração essa certeza, essa convicção da vida eterna. Porque Jesus morreu para isso, para colocar no nosso coração essa certeza, essa esperança irrevogável, que é a certeza da vida eterna. Aleluias! Deus não trouxe aquela criança de volta. Deus poderia ter ressuscitado aquela criança, mas aqui
Deus fez algo melhor. Deus entrou com restituição, porque ele chegou para dentro de casa, deitou-se com Batseba, reparou o erro, porque Urias estava morto. Batseba agora era uma viúva adúltera. Então Davi errou, foi lá, reparou o erro, casou-se com Batseba, honrou o nome dela e não traiu mais ninguém na vida dele. E Davi reparou a aliança dele com Deus. Peça perdão a Deus pelo seu pecado. E quando você pedir perdão a Deus e se arrepender e largar esse pecado, a sua aliança, a nossa aliança foi refeita com Deus. E quando a nossa aliança está refeita com Deus, louvado seja o nome do Senhor. Grandes coisas Deus tem para fazer na nossa vida. Porque Deus não fica lembrando de pecado nosso que ficou para trás. Confessado e arrependido. Deus entra com misericórdia. Deus entra com poder, com restituição, com restauração. Resultado daquela noite de amor de Davi com Batseba, agora como sua mulher, ela engravida, tem um novo filho e Deus revela o nome, Salomão. E depois o profeta lá, Natã, foi lá e falou assim: Gedidias, Salomão Gedidias. Só para você saber o significado, Salomão significa pacífico. Por quê? Porque Davi agora aprendeu a viver, em paz. Em paz com Deus, fugindo do pecado, fugindo da aparência do mal. E Gedidias significa amado pelo Senhor. Então olha só, Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama. E Deus não faz acepção de pessoas. Entregue-se para Ele nessa noite. Eu faço um apelo. Você que porventura está me ouvindo, você que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, levante a sua mão na sua casa e fala assim: Senhor Jesus, eu quero nessa noite te aceitar como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Quando você o aceitar, depois dessa quarentena, você vai procurar o pastor Marlon e falar: pastor, eu aceitei Jesus naquele dia que eu estava cultuando, e eu quero agora que o Senhor imponha as mãos sobre a minha vida e ore por mim. E você vai ver que bênção é essa, servir a Jesus, amém? Não estou falando de religião, mas servir a Jesus. Louvado seja Deus. E agora nós vamos terminar essa mensagem. Eu quero ler para você. A primeira criança que Davi teve com Batseba, ela representava o pecado, o fracasso, a derrota, a falta de vigilância. E por isso eles a perderam. Mas Davi teve um segundo filho que representa o perdão, o amor de Deus, a sabedoria, a riqueza e a vitória. Tanto que Salomão foi o homem mais sábio, que já existiu na terra abaixo de Jesus, não é verdade? Então a primeira criança nasceu e depois morreu por causa do pecado. Nem nome recebeu, mas a segunda criança, ela teve a bênção em dobro. Ela recebeu 2 nomes. Aleluia! O nome da bênção, o nome da restituição. E é o que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer restituir na sua vida aquilo que foi roubado, aquilo que está destruído, aquilo que está tenso, que está debaixo da luta. Deus quer restituir. Receba de Deus a restituição em nome de Jesus Cristo. Amém? E queridos irmãos, a gente encerra essa mensagem aqui, porque foi até aqui que Deus mandou eu pregar. Eu tenho certeza que você foi abençoado. Espírito de Deus, o Senhor tem liberdade na nossa vida, e o teu perdão traz cura. Foi o que aconteceu com Davi. Davi pediu perdão e Deus o perdoou e restituiu na vida dele. Peça perdão a Deus pelos seus pecados, assim como eu peço perdão a Deus pelos meus pecados, e eu tenho certeza que Deus não é rancoroso, não é verdade? Deus não vai ficar lembrando, com raiva da gente: eu vou pegar e vou te castigar. Não. Deus quer que a gente peça perdão, e quando a gente pede, Ele nos perdoa e nos abençoa em dobro. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Foi muito bom cultuar a Deus contigo aí, e eu tenho certeza que muito mais vezes nós iremos cultuar a Deus, e não somente online. Depois dessa crise, eu sei que muitas pessoas irão cultuar a Deus com a gente lá na Assembleia de Deus Tiradentes. Você não tem que mudar de religião, não. Por favor, só apareça lá um dia para que eu possa te conhecer, para que a gente possa cultuar a Deus juntos. Amém? Um abraço, e
Um beijão no seu coração, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter permitido que eu entrasse na tua casa aí com a palavra vindo da parte de Deus. Eu quero agora impetrar a bênção apostólica. Erga suas mãos e, se possível, fique de pé em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus e a comunhão e as doces consolações com seu Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o seu povo na face da terra, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. E graças a Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vencer e vencer em nome de Jesus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que tenhamos uma semana de vitória em nome de Jesus. E até o próximo culto, querendo Deus. Um abraço. Fica na paz do Senhor.